noite, queridos. Graça e paz. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Como é bom chegar à igreja e rever alguns irmãos. Alguns a gente acaba não vendo um domingo anterior. Fica 2 semanas sem ver, já dá saudade. Eu não sei se você sente saudades, mas nós sentimos muitas saudades de estarmos juntos, congregando. E eu creio que isso é o amor do Senhor, amém? Eu queria compartilhar com você um versículo que está no livro de Salmos 125, versículo 2. Queria que você ouvisse. A palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, desde agora e para sempre. Amém? O Senhor tem cuidado de ti, o Senhor tem cuidado de mim. E isso é o que nos faz caminhar em passos firmes, confiantes, olhando para o alto, sabendo que por mais que venham as dificuldades, por mais que venham os rumores, os abalos, nós estaremos guardados no Senhor. Você crê nisso, querido? Nada e nem ninguém poderá nos tirar deste lugar de segurança. É uma decisão, confiar ou não confiar. E eu creio que eu estou diante de uma igreja que confia. Então eu queria convidar você a adorar o Senhor, a levantar um clamor a Ele, a levantar palavras de adoração a Ele. Comece a falar para Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quão importante Ele é na sua vida, que você possa dar a Ele o seu melhor culto. Amém? Você é filho de Deus. Nós não somos pedintes, queridos. Nós não somos mendigos espirituais que chegam diante de alguém para pedir. Não, nós somos filhos. E como filhos nós vamos rasgar o nosso coração diante daquele que nós amamos, o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E nós vamos declarar palavras de gratidão, palavras de amor ao Rei dos Reis. Então comece a declarar, comece a adorar a Ele. Deixe sair de dentro de você sons que irão adorar a Ele. Que o teu corpo possa adorar a Ele através do seu levantar, das suas mãos, através de uma postura de reclinar a sua cabeça, olhar para o alto. Tudo fala, queridos. Tudo fala diante do Senhor. Nós somos lidos por Ele. Ele sonda o nosso coração. Então comece a adorá-lo em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Pai. Digno de honra, digno de glória. Tu és majestoso, Senhor. Tu és único, incomparável és tu, Senhor. Inigualável, não há outro igual ao Senhor. O teu amor, Pai, supera qualquer amor, Senhor. O seu amor, Pai, é incondicional, é elevado. Nós não conseguimos, Pai, mensurar tamanho teu amor por nós. Graças te damos pelos teus cuidados. Graças te damos, Pai, pela tua misericórdia, que se renova todas as manhãs. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, pelo vigor, pela força que há em nossos ossos. Obrigado, meu Pai. Recebe a adoração dos teus filhos que estão aqui. Querido, você pode fazer muito melhor ao Senhor. Não sejas tímido diante dEle. Erga a tua voz em oração. Aqui, nesse lugar, você só estará manifestando aquilo que você já faz na sua casa. Aquilo que você faz lá na sua casa, de adorar, de orar, você vai fazer aqui também.
Se você não tem por hábito fazer isso na sua casa, quando você chega à igreja você tem dificuldades. Então, se posicione, decida hoje ter uma vida de intimidade, de comunhão. Fale a Ele. Adore, eu adoro. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, meu irmão. Oh, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como aqui respiramos, tão certo como amanhã, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sabe que você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Será que você pode levantar suas mãos? Desfrute. Deus está aqui, está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua doce presença nesse lugar, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pelo sacrifício na cruz, Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcança. Um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, teu bem me alcançou, um amor assim, um amor assim, o mundo não conheceu. Levou sobre si levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Bem forte no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada. Verdade, Jesus. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, no altar, num altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Entenda o que você está cantando. Tu és Jesus, Filho. Que o Senhor te dê a consciência do que você está cantando. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo.
deixasse na cruz, Senhor. Oh, te exaltamos nesse lugar, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Nos derramamos aos teus pés essa noite, Jesus. Nos lançamos aos teus pés, Senhor. Entregamos o governo desse culto, Deus, essa cerimônia em tuas mãos, Senhor. Faz o que bem te faz, Senhor, bem te faz querer sobre nós, Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer nesse lugar, Jesus. Faz o que o Senhor estabeleceu na eternidade sobre nós, Senhor. Faz em nós o teu querer, Jesus. Faz o que bem te agrada, Senhor, nesse lugar, Jesus. Somos pecadores, Senhor. Somos pecadores diante de um Deus santo, Pai. Deus que nos ama como nós somos, não como nós deveríamos ser, Senhor. Vem sobre nós essa noite, Senhor. Te damos liberdade nesse lugar, Senhor. Te damos liberdade nesse lugar, Senhor. Te damos liberdade sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo, te damos liberdade em nosso meio, Senhor. Te damos liberdade, Senhor. Passeia no meio do teu arraial, Espírito Santo. Somos povo teu, Senhor, comprados por alto preço, Jesus. Cristo que disse ao Pai que não queria que nenhum se perdesse. Estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Jesus. Cheio de falhas, Senhor. Cheio de limites, Senhor. Uma consciência que necessita ser renovada, Senhor, pelo teu Espírito. Renova a nossa mente essa noite, Espírito Santo. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Te adoramos, doce Espírito Santo. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada mais santo do que o Senhor. Somos um fragmento do teu corpo, Cristo. Um corpo que se reúne, Senhor, ao redor dessa cidade, das nações, de toda a terra, Pai, bendizendo o teu nome, Senhor. Somos um pequeno fragmento do teu corpo, Senhor, o qual tu és o cabeça, o governo. Não estamos aqui por outro motivo, Senhor, a não ser de sermos tocados pela tua presença, Senhor. Quando o Senhor veio em carne e habitou entre nós, a tua palavra nos conta que onde o Senhor estava havia milagres. Aonde o Senhor estava, Senhor, a fome e a sede eram saciadas. Estamos aqui sedentos e famintos, Senhor. Não de uma comida natural, Senhor, que enche o nosso corpo físico,
mas de um alimento espiritual, Senhor, que sacia a nossa alma, Senhor, que alivia a nossa alma, Senhor. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Senhor, sejam apresentados diante da Tua presença, Pai. Lançamos sobre Ti o fardo que está pesado sobre os nossos ombros essa noite. Lançamos sobre Ti, Senhor, todo o peso que nós não somos capazes de carregar, Senhor. Todas as dificuldades, Senhor, todas as coisas aparentes nós lançamos nos Teus pés, Senhor. Para que quando erguemos os nossos olhos e olharmos nos Teus olhos, Senhor, possamos nos sentir leves, pois o Teu fardo está sobre nós. Que é leve, Senhor. É leve, Senhor. Tu és manso e humilde, Pai. Quanto tempo perdemos longe da Tua presença, Senhor. Quanto tempo desperdiçamos longe da Tua presença, Espírito Santo. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, te adoramos, Rei dos Reis. No trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, Senhor. Pelos séculos dos séculos. Vamos com toda intensidade, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, ao que está sentado, ao que está sentado, dê o seu melhor ao Senhor essa noite. No trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, Senhor, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, tua alma
desejamos mais de Ti, Senhor. Ah, Pai, como a costa suspira pelas águas, nós Te desejamos, Pai. Temos sede e fome de Ti, Senhor. Ah, que essa noite, Senhor, seja marcada nos céus, Pai. Que o Senhor faça em nosso meio milagres, Senhor, prodígios, maravilhas. Encontra aqui, Senhor, corações dispostos, Senhor, a Te ouvir e Te obedecer. Encontre aqui, Pai, homens e mulheres que desejam mais de Ti, Senhor. Aqueles que já experimentaram, que já provaram daquilo que só o Senhor pode dar, mas entenderam que dessa fonte não acaba, Senhor. Então não precisamos economizar. Desejamos mais, 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 porque são rios, Pai, rios de águas vivas. Queremos acessar este lugar, Pai, onde nós somos inundados por Tua graça, por Teu amor, pelo Teu Espírito. Então se sinta à vontade, Pai, nessa noite, para fazer em nós a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Se você concorda, por favor, se expresse diante dele. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15. Eu queria compartilhar hoje uma palavra muito conhecida, mas assim, não queria ser tão teológico, né? Mais prático. Porque essa é uma palavra que nos ensina muito. E dentro de várias situações, ela ministra o nosso coração. Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 11, eu quero ler com você. Aqui fala sobre a parábola do filho pródigo. O interessante é que antes desse texto, se você for olhar no início do capítulo 15, vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então a parábola da ovelha perdida fala de um bom pastor que deixou as 99 e foi atrás da que havia se perdido. Então o bom pastor que encontrou a ovelha perdida. Da dracma fala de uma mulher que achou a dracma que tinha se perdido. E o filho pródigo, daquele filho que volta para casa. Algo muito importante se analisar dentro das parábolas de Jesus é a essência delas, o que ele quer ensinar, como ele quer nos instruir a respeito disso. E todas essas três parábolas falam do amor do Senhor Jesus, do amor que ele tem por mim e por você. Amém, meu irmão? E o texto diz assim, então, a partir do versículo 11. Continuou Jesus, dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou, acabou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos da cidade daquela terra, e este o mandou para os seus campos, para guardar porcos. Ali, desejava ele se fartar das alfarrobas, da comida que os porcos se alimentavam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse:
Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou ele com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir numa ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, irmão? Jesus está aqui através de parábolas falando isso, porque se nós olharmos no início do capítulo 15, diz assim que Jesus ele recebe pecadores, diz assim, todos os publicanos e pecadores estão ali para ouvir, e os fariseus e os escribas estavam murmurando, dizendo assim: este cara ele recebe os pecadores, ele come com os pecadores. E Jesus então, através de parábolas, começa a ensinar, a mostrar realmente para o que ele veio, qual era a sua essência. E ele está falando isso, era para os religiosos, pregando para os religiosos, para que eles compreendessem, entendessem a essência de Jesus. E aqui com essa parábola nós aprendemos muitas coisas, com a atitude que o filho mais novo teve. É chuva, irmão, é chuva de bênção, sinal do céu, amém? É chuva não? Faz chover, não é? Então é ventilador ligado, irmão. Que isso? Mas aqui começa a me chamar a atenção as atitudes que esse filho, o filho pródigo teve, o mais novo. Primeiro aqui diz que ele pede a sua herança antes do tempo. O pai não era obrigado a fazer isso, porque um filho só recebe a herança depois que o pai parte. Mas diz que ele pediu de forma antecipada a sua herança. O pai tinha autoridade para dizer: não é o tempo ainda. Mas você entende que muitas vezes o Senhor ele nos permite algumas coisas para nos instruir, para nos ensinar. O pai às vezes deixa a gente andar de bicicleta mesmo sem saber, para ver o que vai acontecer. Porque de tanto que você insistiu para uma coisa que não era tempo, ele disse assim: então vai, faz, depois vem aqui que eu vou botar o remédio, porque vai machucar, é fato, você não sabe ainda, mas tem que sentir para aprender. A gente tem falado isso há algum tempo, né? Que tem coisas que para a gente compreender, a gente tem que sentir na pele, porque só falando, só ouvindo, a gente não consegue discernir, não consegue compreender isso, mas tem que sentir. E aqui diz então que o pai faz exatamente como ele disse. Então ele diz: pai, me dá a minha parte dos meus bens, aquilo que me cabe. E o pai então repartiu isso, deu para ele. Passado não muitos dias, o filho então, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Irmão, aqui eu já aprendo algo. O filho saiu de perto da presença do pai. Tinha tudo, podia usufruir de tudo o que o pai dava a ele. Ele tinha acesso
mas decidiu aqui viver de uma forma independente, carreira solo. E esse é muitas vezes o erro que nós cometemos. Nós achamos que às vezes, indo por um caminho, um atalho para chegar mais rápido ou mais depressa aonde nós precisamos chegar, nós optamos às vezes por nos distanciar da presença do Pai, por não fazer aquilo que o Pai esperava que fizéssemos. Como que se nós tivéssemos chegado numa maturidade, entendendo que agora o Pai é careta. O Pai ficou para trás com os conceitos dele. Nós conseguimos fazer mais rápido, de uma maneira mais depressa. E assumimos então essa carreira solo, longe da presença do Pai, fora dos princípios e valores que o Pai havia nos ensinado. Agindo assim de forma inconsequente, pensando que é melhor fazer desse jeito, e esse é um erro que muitas vezes nós entramos, nos afastando do Pai, indo para um lugar distante dEle. E vamos sofrer sim consequências por ter uma atitude dessa. Porque nós perdemos a referência. Começamos a negociar princípios e valores. Esquecemos daqueles valores que nós aprendemos só com o Pai. Foi exatamente isso que Ele fez. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, na vida de alguns personagens bíblicos, por exemplo, Sansão tinha um propósito estabelecido. Ele nasceu com um propósito. Era um nazireu. A mãe, quando gerava Sansão, já sabia o que estava gerando e para o que estava gerando. Então ela não podia beber bebida forte, não podia comer alguns tipos de alimentos, porque era um nazireu, um homem separado. Sansão tinha um propósito, era um libertador de Israel. Mas no meio do caminho, ele se distraiu, saiu fora, se distanciou da presença, se envolveu com Dalila, uma mulher, e por causa disso as consequências todos nós sabemos. Perdeu as suas forças, foi preso, teve seus olhos furados. Diz que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que enquanto ele esteve vivo, porque ele foi amarrado. Lembra que ele puxou os pilares com as correntes? Mas tinha um propósito, havia sido estabelecido sobre ele algo da parte do Pai. Mas por causa da distração e talvez o desejo de suprir as suas vontades, de achar que talvez as suas vontades eram melhores do que as vontades de Deus para ele, esse é o lugar que nós trilhamos muitas vezes. Quando eu digo que nós negociamos princípios e valores, é porque nós deixamos de lado aquilo que nós sabemos que é o correto, para fazer aquilo que aparentemente vai nos trazer algum benefício a qualquer custo, mesmo que seja errado, mesmo que eu sei que Deus não quer aquilo para a minha vida, e é exatamente aí que eu estou me distanciando. E junto com essa atitude vem as consequências que não são boas, meu irmão. A palavra do Senhor fala de Davi em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1, fala que era um tempo, diz a palavra ali, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi enviou o Joabe. Ele era o rei, então ele deveria ir à guerra. Era o tempo dos reis irem à guerra. Então ele não assumiu o seu papel como rei, ele não desenvolveu aquilo que era o seu chamado, e entrou num lugar de distração. E diz que enquanto eles estavam na guerra, ele estava passeando no palácio e olhou pela janela na sacada do lado e viu Batseba, uma mulher que não era dele, muito bela. A distração tem roubado homens e mulheres do propósito.
Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se preocupe com os confrontos, não se preocupe com as perseguições, não se preocupe com os apontamentos, com as pessoas que querem tirar a sua paz, porque essas pessoas só te fazem permanecer no propósito, porque é nessa condição que você ora mais, que você busca mais, que você se entrega mais. Agora, se preocupe com as pessoas que te distraem, porque é muito mais fácil você sair do propósito com a distração do que com as perseguições. A perseguição te mantém na presença de Deus. A distração vem com uma aparência de coisa boa e te leva para fora do propósito. Davi estava no palácio passeando, tudo certo. Já mandei os caras para a guerra. Quem é essa? Essa é Batseba. Ela é mulher de quem? Mulher de Urias. Cadê ele? Está na guerra. Está na guerra. Que legal. E não vai voltar hoje, não. Traz ela aqui. Se distraiu. Saiu do propósito, longe da presença do Pai. E as consequências do que Davi fez, nós já sabemos. O profeta veio, Natan, e revelou o erro dele. Ele sentiu por aquilo que ele tinha feito, mas doeu. Mas nós vimos uma estrutura familiar desequilibrada lá na frente, porque um homem saiu fora do propósito de Deus, estava vivendo distante da vontade do Pai. E exatamente o que fala do filho pródigo, que pegou o que era seu e foi para uma terra distante, longe da presença do Pai. Irmão, só se distrai quem não atrai. Se você atrai a presença do Senhor, você não se distrai com outras coisas. Só se distrai quem não atrai. Então, se você atrai a presença de Deus para a sua vida, se você é um homem e uma mulher que busca o Senhor constantemente, que tem uma vida debaixo da direção do Espírito, você não se distrai com outras coisas. Você está ligado 24 horas no céu, sabendo que tudo aquilo que você vive na terra são sinais que Deus está promovendo para te fazer continuar no propósito. Você não negocia princípios e valores, você não sai fora da vontade de Deus. A palavra do Senhor continua sendo o seu mapa de que te conduz à eternidade. São ainda esses princípios que regem a tua vida. Amém, irmão? Diz o texto no versículo 11: passados não muitos dias, o filho mais moço, então ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante. Lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, descontroladamente, sem critérios, um lugar de libertinagem. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que quando o filho pródigo ele buscou os seus prazeres, ele estava trocando prioridades. Porque enquanto ele estava com o pai, a prioridade era fazer o que o pai gostaria que ele fizesse, queria que ele fizesse. Mas quando ele pega a sua herança para sair para um lugar distante, e gastando dissolutamente sem critérios, ele está trocando as suas prioridades, dizendo agora, a prioridade que eu tenho é fazer a minha vontade, é suprir os meus desejos. Mas a vida, irmão, não consiste em coisas que te dão prazeres pecaminosos, prazeres que estão fora do propósito de Deus, prazeres que machucam o coração de Deus, porque tudo aquilo que é pecado é passageiro, é decepcionante, gera dor, traumas, feridas. Tudo que você desenvolve fora da vontade de Deus machuca. Amém, irmãos? Romanos capítulo 7, versículo 22, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, que ele diz assim: olha, quando eu sei que eu devo fazer o bem e eu não faço, quando ele está num conflito com ele mesmo, ele fala algo muito importante aqui no versículo 22, ele diz assim:
segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, mesmo que muitas vezes os meus membros exteriores guerreiam com aquilo que está dentro de mim, o meu prazer, o que realmente me satisfaz, é o que está dentro de mim. Então o meu prazer está na lei do Senhor, está na lei de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós com facilidade trocamos as prioridades da nossa vida. E a prioridade que nós precisamos exercer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino, o domínio de Deus, a vontade de Deus soberana sobre a minha vida. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém, irmão? Salmos capítulo 1. Tem aqui, não? Está passando aí, pastor, na tela? Não? Ou tá? Olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, não está nas minhas vontades, não está nos meus desejos e anseios. O meu prazer não está em cumprir o que eu quero. O meu prazer está em fazer a vontade do meu Deus, porque eu já entendi que os planos do Senhor são mais altos que os meus, que a vontade do Senhor é mais elevada do que a minha. Então aquilo que para mim parece ser bom, quando eu coloco diante do Senhor e digo: Senhor, eu submeto a minha vontade, os meus desejos e anseios aos teus pés, para que a tua vontade seja soberana na minha vida. Então ele pega aquilo que para ti já era muito e transforma num extraordinário, e diz: você estava satisfeito com isso? Você estaria satisfeito alcançando isso? Então eu não vou te dar isso. Eu vou te dar o que você nunca imaginou em ter, em alcançar, porque você entendeu, porque você compreendeu e decidiu fazer a minha vontade, ter prazer na minha lei. Amém, meu irmão? Ter prazer em mim, ter prazer na lei do Senhor. Você sabe o que é isso, cara? É quando nada e nem ninguém, por mais atraente ou atrativo que seja, consegue tirar você do propósito. É quando diante de qualquer oferta, qualquer proposta, você diz assim: eu vou orar primeiro. Mas vai orar o quê, rapaz? Você ganha R$1.000, eu quero te pagar 10, vai orar o quê? Não são preços, são valores. E os meus valores são inegociáveis. Então eu vou colocar diante de Deus. E se o Senhor falar sim, eu digo amém. E se o Senhor falar não, eu digo amém. Porque o não de Deus, Ele não te reprova. O não de Deus te protege. Esse dá para escrever, né, irmão? Saber ouvir o não de Deus não é para te colocar num lugar de reprovação e tristeza. O não de Deus é para guardar você, é para te proteger. Esse não pode ser nunca, e esse não pode ser ainda não é o tempo.
Por isso nós precisamos ter prazer na lei de Deus, na lei do Senhor. Porque quando nós vivemos neste lugar, nós compreendemos esses nãos, que às vezes nós ouvimos e ele traz um desconforto para o nosso coração, por causa da humanidade que habita em nós. Porque nós queríamos muito algo que Deus disse não. Mas quando o nosso coração está na lei do Senhor, nós sabemos que aquele não é para nos proteger. E a gente consegue falar, obrigado, Senhor. Mesmo diante da porta fechada, você diz amém. Mesmo diante daquela proposta que não deu certo, você sabe dizer amém. Mesmo daquilo que parecia ser uma perda na sua vida, você sabe dizer amém, porque não foi perda, foi livramento. Deus, Ele sempre cuida dos seus. Ele não maltrata, Ele cuida. Mas e quando as coisas estão ruins, pastor? Não é Deus te maltratando, é consequência de sementes erradas que você plantou. E os frutos, você não pode escolher. Você só pode escolher as sementes que você planta. Então, se a semente não era boa, meu irmão, comece a plantar outras. Mas colher não é opção, você vai ter que colher. Amém, irmão? Um coração na lei do Senhor. Um coração na lei do meu Deus. O texto continua ali falando do jovem, dizendo assim: levantar-me-ei, versículo 18, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Cara, isso aqui para mim é muito profundo. Sabe por quê? Porque ele não culpa ninguém por causa da situação que ele está vivendo. Ele tem um coração humilde, a ponto de entender que ele pecou. Eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti. Eu assumo a culpa, é minha, não é de ninguém. Fui eu que decidi isso, eu tenho que colher isso. Então, um coração humilde para reconhecer o erro, não culpar as pessoas. Eu pequei. Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado humilde de espírito, porque saber reconhecer é humildade. Querer justificar é arrogância, é prepotência. Querer entregar a responsabilidade do erro e transferir isso para alguém, para você se sentir aliviado, é covardia. Tentar aumentar o erro do outro para minimizar o teu não te faz santo. Você continua errado e pecador. O humilde espírito, ele reconhece, ele diz: eu pequei contra os céus e diante de ti. Ele diz: eu farei isso. E no decorrer do texto diz que quando ele encontra o pai, ele faz exatamente o que ele disse. Coisa linda. Que coisa linda. É você declarar diante de Deus uma decisão que você vai tomar, e quando a situação acontece, você faz exatamente o que você falou. Isso é lindo demais, irmão, porque nesses dias é difícil. Tem muita gente que assume algo diante de Deus, mas na sua vida não mostra nada daquilo que assumiu diante de Deus. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que carregamos, com Deus que nós confessamos. Dizemos que temos, que somos filhos. Então que possa existir coerência na nossa vida, que as pessoas possam ver Jesus em nós, sem você falar, por suas atitudes, pelo seu comportamento. O orgulho, ele rouba a felicidade do homem. Sabe por quê? Porque um homem orgulhoso não consegue ser feliz com coisas simples, com a simplicidade das coisas. Um espírito humilde consegue, com facilidade, se alegrar com as coisas simples da vida. Mas o orgulhoso não. Diz assim:
caindo em si. Caindo em si, como se tivesse dado um estalo nele. O que eu estou fazendo? Olha aonde eu parei. Estou aqui pedindo para comer lavagem dos porcos. E lá no meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura. Que deprimente. Arrependimento. Se arrepender significa sentir tristeza pelo pecado que cometeu e decidir não cometer mais. Vontade você pode até ter de cometer de novo, mas você vai decidir não cometer mais. Sabe que existe uma diferença muito grande entre pecado, transgressão e iniquidade. São três coisas distintas. E às vezes a gente engloba tudo numa coisa só. Mas o Senhor, Ele é muito simples. E outro dia eu estava estudando a respeito disso, ouvindo algumas coisas. E a explicação foi tão clara, que eu disse assim, nossa, que Deus maravilhoso. É como se você entrasse numa rua, e quando você chegasse no meio dessa rua, você percebesse a sinalização avisando que aquela rua tinha mudado de sentido, você está na contramão. E você diz assim, nossa, eu entrei na contramão na rua. Os carros estão passando por você, te dando sinal, te alertando, dizendo, cara, não vai, não continua, está errado, o sentido da rua mudou, você não sabia. E você então dá ré e sai daquela condição. Mas você entrou ali, não deveria ter entrado. Eu pequei, foi um acidente. O acidente, ele é um pecado. Você não constrói isso. Você não sai de casa dizendo assim, não, hoje eu quero pecar. Não, é um acidente, acontece, você entende e diz, oi, agora? E se arrepende e limpa as vestes, troca. É quando você entra naquela rua e percebe, você dá ré. E diz assim, eu não posso mais entrar aqui. Mudou o sentido da rua. É o pecado, não quero mais. Vou ter que achar um outro lugar, mesmo que seja difícil. Eu tenho que andar um pouco mais. Mas por aqui eu não posso ir, mesmo que seja mais perto, mais rápido. Tenha menos trânsito. Porque é errado, é pecado. A transgressão é quando você entra nessa rua e você vê que está errado, mas você olha e diz, mas não tem câmera, não tem ninguém vendo. Você olha para um lado, olha para o outro, diz, agora eu já estou até na metade da rua também, né? O que é eu e mais um tanto desse? Não tem nem polícia. Passou uns 2 carros, me avisou, mas também nem conheço. Não tem um adesivo na igreja do carro, né? O adesivo do carro na igreja, não tem ali. Ninguém vai saber de onde é que eu sou. Inclusive eu nem sou dessa cidade, eu estou aqui só de passagem. E você então, mesmo sabendo que não pode, você continua. Você transgrediu uma lei. Você não pôde, transgressão. E a transgressão, ela traz consequências. Alguns chamam de maldição hereditária. Você já ouviu isso? Eu tenho um estudo assim muito pessoal a respeito disso, que eu talvez não chamaria de maldição hereditária, mas de consequência da transgressão. Porque vai vir a multa para casa. Isso vai mexer no orçamento da família. Todo mundo dentro de casa vai sentir a tua transgressão. Por causa da tua transgressão, toda a sua casa vai sentir, porque vai mexer em todo mundo. Agora a iniquidade é quando passam uns 2, 3 meses, você não era daquela cidade, mas você volta lá. E você diz, tem uma rua. Ela vai diminuir alguns quilômetros. Mas não tem câmera lá. Contramão, mas olha, vai me economizar um tempo.
Eu já passei por lá uma vez. Paguei uma multa, deu ali um desfalque um pouquinho, mas todo mundo sentiu, mas a gente já deu uma respirada. Eu vou por lá de novo. E você decide voltar lá depois de algum tempo. É a iniquidade. Então é o pecado, a transgressão e a iniquidade. Mas tem muito texto bíblico que fala sobre iniquidade. Num outro culto nós vamos falar sobre isso. Amém, irmãos? Mas aqui diz que ele caiu em si, reconheceu que ele estava na rua errada, reconheceu que ele estava na contramão, ele reconheceu, diz então que ele voltou, decidiu voltar. Agora quando ele chega, diz que o pai vem e o abraça, recebe o filho de volta, manda pegar um novilho cevado, manda trocar as roupas, colocar sandália, anel no dedo, faz uma festa porque o filho que estava morto voltou. Se alegraram com a volta, mas de todo o histórico, tudo que ele fez, gastando dinheiro com meretrizes, dissolutamente, sem critérios, fora do propósito, não vivendo nos princípios e valores, longe da presença do Pai. Não importa, irmão, para o Senhor não importa, o que importa é o teu coração arrependido hoje. Para o Senhor o que vale é o que você vai ser a partir de agora, não o que você fez antes, mas o que você vai fazer daqui para frente. Você está entendendo isso? Ele, dentro da situação, ele não achava que merecia. Ele disse assim: eu posso ficar lá com os trabalhadores, não preciso nem estar ali, pai, dentro de casa, eu posso ficar longe, fora, lá no campo. Nós às vezes nos colocamos nessa condição, sabe, não achamos que não merecemos o perdão, o amor. Eu lembro uma vez nós estávamos numa reunião de um pequeno grupo numa casa, e no final da reunião a gente sempre colocava uma cadeira no meio da reunião e falava assim: se você sentiu hoje de entregar a sua vida para Jesus, se você precisa de uma oração específica, senta nessa cadeira, nós queremos orar por você. E eu sabia que tinha lá naquela reunião uma pessoa que precisava muito, e ela não sentou. E nós finalizamos a reunião e estávamos, o pessoal indo embora, e nós estávamos indo embora, essa pessoa nos chamou. E ela disse assim: eu queria muito ter sentado na cadeira. E eu falei: mas por que você não sentou? Porque eu sou indigna de se sentar nessa cadeira. Existem pessoas muito melhores na reunião, tinha pessoas muito melhores do que eu para sentar. Eu não mereço isso. Eu fiz muita coisa errada. Eu agi de uma maneira muito errada diante de Deus. Eu não mereço isso. Mas eu queria. Eu disse: por que você não sentou? Porque tinha uma voz no meu ouvido que dizia: você não merece isso. Você não merece isso. Essa voz é do inferno, irmão. Deixa eu dizer isso para você. Que se você tem esse tipo de sentimento dentro do seu coração, dizendo que você não merece, eu quero dizer que você merece o amor de Cristo, sim. Que você é precioso, sim. Mas o que eu fiz, não importa o que você fez. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Não importa o teu histórico passado, mas o futuro daqui para frente com Cristo. Diz que quando ele chega, o irmão mais velho olha de longe o barulho da festa e diz assim, chama um dos criados: o que está acontecendo lá? Teu irmão que havia se perdido, já tinham dado como morto, voltou. Teu pai mandou fazer uma festa. Ele ficou indignado com aquilo. E o pai, quando chega, ele vai questionar o pai, diz: nossa, nem um cabrito. Eu sempre te sirvo, sempre obedeci, sempre estive aqui trabalhando, fazendo aquilo que você mandou, e nenhum cabrito você deu para que eu festejasse com os meus amigos. Agora esse teu filho, ele nem diz assim, o meu irmão. Pega isso aí, irmão. Ele não diz assim, ó, agora o meu irmão que saiu. Não, ele diz, esse teu filho, ele nem considerava irmão. E ali ele estava colocando para fora o coração dele. Porque nós muitas vezes estamos na condição desse irmão mais velho. Estamos dentro, assumindo responsabilidades,
fazendo todo o trabalho braçal, mas não temos um senso de unidade, de compaixão, de amor, de amar os que se perdem, de abraçar os que estão sujos no pecado. Não é esse teu filho, não é esse teu irmão, meu irmão. É teu irmão. Estava perdido, gastou dinheiro dissolutamente com meretrizes, e você faz uma festa para ele, e ele diz assim: o pai, mas filho, você esteve o tempo todo aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas ele estava enfadado do trabalho e não conseguia distinguir, discernir que ele podia usufruir das coisas do pai. A mentalidade escrava te cauteriza, a ponto de você achar que você será aceito pelo serviço que você presta. Isso é forte, irmão. Que você vai ser aceito não pelo coração que você tem, mas pelo que você faz. O Senhor, Ele não está interessado nas tuas mãos. O Senhor está interessado no teu coração. O Senhor não diz assim: olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda as tuas mãos. Não, Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então não é o que você faz, é o que você é. O que te define diante de Deus não é o muito fazer, é ser. É ser. E às vezes nós estamos dentro e criticamos os que se sujaram, que estão fora. E quando voltam, nós somos capazes de dizer assim: bem feito, aprende agora, bobo. Tem que deixar, tem que deixar. Tem que deixar sentir dor, deixa sentir a dor. Não, tem que amar. Tem que ir lá, se colocar à disposição, servir, porque é o amor que sara, é o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que restaura. Você está entendendo isso? Amém, meu irmão? Semana passada, domingo passado, nós recebemos aqui, eu não sei se ele era morador de rua, um andarilho, e ele veio aqui na frente, constrangido. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, tipo assim: o que eu estou fazendo aqui? E eu dei um abraço nele, irmão. O Júnior também depois deu um abraço nele. Chegou e disse assim: eu posso te dar um abraço? Ele: eu estou todo sujo. Lembra? Ele falou: eu estou todo sujo. A figura daquele homem aqui, materialmente, me remetia a algo espiritual muito profundo. Sabe? Porque aquilo que Deus quer nos ensinar, meu irmão, presta atenção nisso. Aquilo que Deus quer nos ensinar, Ele sempre nos mostra de forma física coisas que Ele deseja nos ensinar espiritualmente. Como se Ele dissesse assim: esse moço que está aqui, que não está limpo, que diz que está sujo, é exatamente a mesma condição que muitas pessoas entram aqui. Embora estejam cheirosas, limpas, mas por dentro se sentem assim, sujas, indignas, e precisam ser abraçadas. Então, se você consegue abraçar um homem assim, sujo, que não cheira muito bem, você vai conseguir também abraçar os pecadores que eu vou mandar para este lugar. E eu falei: cara, dá um abraço aqui. Eu dei um abraço nele. Depois chegou o Júnior e disse: eu posso dar um abraço? Eu olhei e disse: opa, eu tenho mais um parceiro aí. E nós precisamos entender isso, meu irmão. Sabe, o pai fez festa quando aquele cara chegou, quando o filho chegou, voltou para casa. E nós precisamos celebrar a vida daqueles que reconhecem que, mas assim, caiu a ficha e ele voltou. Está sujo, está quebrado, está sem dinheiro, não importa. Não são as mãos, é o coração. Vamos colocar um anel no dedo, vamos colocar a sandália nos pés, vamos trocar as vestes e vamos celebrar. Amém? Um dia o Senhor fez isso comigo. Um dia o Senhor fez isso com você. Um dia o Senhor trocou as tuas vestes, colocou uma sandália nova nos teus pés
Ele calçou uma sandália nova nos teus pés. Ele fez uma festa quando você chegou, reconhecendo o seu erro, o seu pecado. Ele te recebeu com alegria. E nós precisamos fazer da mesma maneira, agir da mesma forma. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa do seu coração. Ele precisa que você seja um agente de transformação nesses dias. Nós falamos no domingo passado que o Senhor estava começando um tempo de milagres. Essa semana foi uma semana linda, irmão. Linda. Pessoas sendo curadas. Pessoas entrando em contato. Eu falei assim, Deus vai promover encontros. Você lembra disso? Deus vai promover encontros. Ele vai colocar pessoas enfermas diante de você, para que você ore por elas, para que você seja ousado para orar por elas. E começou a acontecer isso, de pessoas me procurando, de irmãos relatando, falando para mim, pastor, essa semana eu nem Araranguá foi em outra cidade, eu fui viajar para passear, cheguei lá, o cara, conversando com o cara me relatou da mulher dele que estava enferma, e eu comecei a orar com aquele cara. Deus está promovendo isso. E se nós não tivermos a mentalidade de Cristo, de saber trocar as vestes daquele que precisa, trocar os calçados, de colocar o anel no dedo, de receber aquele que estava fora, aquele que se machucou, nós não vamos conseguir impor as mãos sobre as pessoas, abraçar as pessoas. Nós só vamos evidenciar os milagres de Deus quando o nosso coração estiver no altar do Senhor, compreendendo isso. Amém, meu irmão? O Senhor quer usar você. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te usar. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Fecha os teus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez hoje você se sinta como o filho pródigo. Não é digno do amor. Não é digno de ser recebido de volta. Talvez você se sente como o filho mais velho. Aquele que, ao invés de se alegrar com a chegada do irmão mais novo, capaz de apontar, de julgar, de achar ruim, porque você se enfiou tanto no serviço, no trabalho. Mas é para Deus que eu estou fazendo, é em nome de Deus que eu estou fazendo. Isso te causou uma cegueira espiritual tão profunda, que você acha que quanto mais você faz, mais amado você é. E não é nada disso. Porque quanto mais você é, mais amado será. Você não faz para ser amado. Você é amado e por isso você faz. Coloque sua vida diante dele. Traga-me pra mais perto, leva-me
provei, eu quero conhecer coração. Teu coração. Entrega-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O seu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor por mim. Então traga-me. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Pois teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa hora, Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, a viver conforme a Tua vontade. Pai, olhando para a vida do filho pródigo, Senhor, que de maneira equivocada saiu, Pai, para viver longe de Ti. Não nos permita tomar uma atitude dessa, Senhor. Não queremos, Pai, colher consequências de uma vida fora dos Teus princípios e valores. Então, Senhor, queremos estar contigo em todo o tempo. A nossa referência é o Senhor. Nós queremos Te ouvir, Pai, e Te obedecer. Nos ajude, Pai, a priorizar esse lugar. Não querer nos satisfazer com coisas que desejamos, que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, na Sua lei, que tenhamos prazer em fazer a Tua vontade, e que possamos colher os frutos, Pai, de ter compreendido e praticado isso. Nos dá um coração humilde, a ponto de entender, Pai, que um coração humilde revela a grandeza do Deus que servimos. Um coração humilde consegue se alegrar com as coisas simples. Retira de nós, Pai, toda soberba, todo orgulho, toda prepotência.
Quantas vezes nos achamos superiores aos outros, e a tua palavra diz, a tua palavra nos ensina a tratar os outros como se fossem superiores a nós. É neste lugar que nós queremos estar, Senhor. Identificar os erros e decidir não cometê-los mais. Que o Senhor nos receba, Pai. Troque as nossas vestes, coloque um anel no nosso dedo, Senhor, uma sandália nos nossos pés. Prepara, Senhor, uma festa que possamos nos sentir, Pai, honrados de ser recebidos por Ti e amados por Ti. Porque o Senhor não está preocupado com o nosso histórico, com aquilo que fizemos, mas com o que seremos a partir de agora, como vamos agir a partir de agora. Então guarda, Pai, o nosso coração diante de Ti. Colocamos diante de Ti, Pai, os nossos familiares, amigos. Sabemos que o Senhor iniciou um tempo de cura e milagres no nosso meio. E nós, Pai, estamos aqui, Senhor, prontos para estender a mão sobre o enfermo e declarar cura sobre ele. Se há alguém aqui no nosso meio, Senhor, agora, enfermo, que o Senhor libere, Pai, uma unção de cura sobre ele agora, sobre ela agora. Que ele saia deste lugar curado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que aquelas pessoas que nos procurarem durante a semana, que possamos, Pai, como homens e mulheres de Deus, declarar cura sobre eles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas a Ele?